Olá, hoje é terça-feira, 22 de novembro. A Escola Modelo de Passo Fundo está quase pronta e vai atender 500 crianças a partir do próximo ano. O encontro do projeto Livro do Mês com a escritora Rosa Amanda Strauss, autora de Wallace e João Vitor. Esse livro inspirou episódios da minissérie Cidade dos Homens. Monitores de casas de acolhimento de Passo Fundo participam de uma oficina sobre meditação e autocuidado aqui na UPF. E ainda lançado hoje o calendário da PAI 2017. Esta edição marca os 50 anos da entidade em Passo Fundo. O Canal de Notícias está só começando com essas e outras informações. Então fique com a gente que aqui você encontra mais conteúdo. O projeto de extensão da UPF Educação e Cidadania trabalha desde 2014 com os monitores das casas de acolhimento. Estes locais abrigam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E dessa vez, a oficina foi sobre meditação e autocuidado. Durante algumas horas, eles deixaram de lado o trabalho, deixaram de ser monitores das casas de acolhimento, deixaram de cuidar das crianças e dos adolescentes para cuidarem de si mesmos. O projeto de extensão Educação e Cidadania é uma parceria da UPF-TV com os cursos de Serviço Social, Letras, Jornalismo e Artes. A proposta é promover a interação entre os profissionais das casas de acolhimento de Passo Fundo e valorizar o trabalho deles, de modo com que reflita na qualidade de atendimento às crianças e adolescentes. O nosso projeto Educação e Cidadania, ele tem 11 anos de existência e nós trabalhamos com os monitores das casas, monitores, cuidadores, educadores das casas de acolhimento do município de Passo Fundo. Eles atendem, cuidam de crianças e adolescentes nessas casas. E o nosso trabalho aqui com eles já está fechando 2 anos e meio. A cada 15 dias, eles participam de uma oficina. O tema dessa aqui foi meditação e autocuidado, onde eles foram inspirados a relaxar, respirar corretamente e construir um estilo de vida saudável. Eu vou oferecer uma prática de meditação, uma prática de contemplação, abordando esse tema, principalmente o autocuidado. Começando por si mesmo, nesse trabalho primeiramente interno e pessoal. Depois a gente pode oferecer muito mais para os outros. E também uma dimensão diferente desse cuidado, que muitas vezes a gente entende cuidado como nos oferecer recursos materiais. E nesse aspecto da meditação, o cuidado tem um outro dinamismo, uma outra nuance. É não só nos oferecer cuidados físicos até mesmo, mas também cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções, da relação com nós mesmos. Todas as pessoas precisam dessa prática de autocuidado. Isso é a base, né, de uma vida plena, de uma vida com saúde. A Nelly é uma das que não perde os encontros. Participa desde o início dos trabalhos, lá no 2º semestre de 2014. As oficinas, elas não só fazem diferença, como para mim, pelo menos, é um motivo a mais que eu tenho para continuar trabalhando na casa. Quando a gente vem para a oficina, a gente vem assim pensando o que vai ser. Chega aqui e encontra uma coisa mais maravilhosa do que a gente esperava. Então, as oficinas, para mim, é parte do trabalho, mas o trabalho que eles fazem com a gente. Pelo feedback que eles nos dão a cada encontro, que essas oficinas, essas vivências que são realizadas aqui, elas dão um aporte para eles, para no dia a dia eles ficarem mais tranquilos, eles olharem para eles mesmos, para o trabalho deles, para as crianças, de uma maneira o mais tranquila possível, tendo um controle de estresse diferenciado.
passa pela Avenida Presidente Vargas, em Passo Fundo, próximo ao quartel da Brigada Militar, no bairro São Cristóvão, já deve ter percebido as novas câmeras de monitoramento que estão sendo instaladas naquela região. O sistema vai ajudar no monitoramento da criminalidade com alta precisão de tecnologia. Veículos furtados ou roubados vão ser identificados imediatamente, permitindo uma rápida ação da Brigada Militar. Todo esse sistema será apresentado à comunidade no próximo dia 25. E com o final do ano chegando, muita gente já está planejando como gastar o 13º salário. O varejo gaúcho deve absorver 7 bilhões de reais dos quase 12 bilhões previstos para serem injetados na economia do Rio Grande do Sul. Mas como foi o ano para o comércio aqui de Passo Fundo? E como usar bem o 13º salário? Isso é o que você confere no Estúdio 4 desta semana. O programa vai ao ar hoje, à noite, às 11 horas. E ontem à noite, alunos e professores da UPF conheceram o trabalho da escritora e jornalista Rosa Amanda Strauss. Ela veio até Passo Fundo para participar do projeto Livro do Mês. O livro intitula-se Wallace e João Vitor, foi escrito pela autora Rosa Amanda Strauss. Ele é um livro muito bom porque ele traz uma temática importante para a atualidade, que sempre esteve presente em todas as sociedades, que é a temática da desigualdade social. Diferentes classes sociais, violência urbana e relações familiares. Estes são alguns dos temas que encontramos nos livros de Rosa Amanda Strauss. Mas é com desenvoltura e habilidade que a escritora transforma assuntos distantes do universo infantil em obras repletas de imaginação e humor. Eu escrevi o livro por causa de um gurizinho desse tamaninho, que pedia moedinhas lá na esquina da minha rua. E aí eu dei uma moeda um dia, a gente começou a conversar, paguei um lanche no outro dia, a gente começou a conversar. E eu comecei a olhar e disse, caramba, o que é isso, entendeu? De onde saem essas crianças? Elas não brotam dos canteiros, né? Elas têm uma história, elas têm uma vivência. E aí resolvi escrever em cima disso. O projeto Livro do Mês existe há 10 anos aqui na cidade. Uma iniciativa para levar literatura e conhecimento às pessoas. É uma forma de as pessoas conhecerem a literatura contemporânea de uma forma responsável, lendo antecipadamente a obra, não apenas para saber de que conteúdo ela trata, mas tendo envolvimento com a estética do autor, com o estilo, com a originalidade com que ele escreve. E assim, muitos alunos se emocionaram com a história de Wallace e João Vitor, dois meninos em mundos tão diferentes, mas com sonhos em comum. Muito embora eles tenham divergências econômicas, como por exemplo o Wallace tem uma situação econômica um pouco desprivilegiada pelo fato dele ser um morador em situação de rua e o João Vitor ser um cidadão de classe média. Eles se encontram, o interessante da autora foi que eles se encontram em determinado ponto da história, e é interessante também essa tentativa de unificar os dois personagens, mesmo tendo essa tamanha diferença econômica. E a história dos dois garotos, Wallace e João Vitor, de classes diferentes, mas com muita coisa em comum, é enredo da obra trabalhada no projeto Livro do Mês de novembro. Por isso nós recebemos aqui no estúdio a autora do livro, Rosa Amanda Strauss. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada, boa tarde. Eu quero que você nos conte um pouquinho mais dessa história que a gente acabou de acompanhar aqui na reportagem, nesse encontro de ontem à noite aqui na universidade. O que mais que a gente pode falar dessa história? Pois é. Eu justamente ontem estava contando para os meninos, né, que até o momento em que eu escrevi essa história, eu já tinha passado por diversas fases, digamos assim, né? Eu comecei a escrever para adultos, depois eu fui escrever para crianças menores, e eu já tinha toda uma série que falava sobre família, novas configurações familiares, etc., quando surgiu a oportunidade de eu escrever o Wallace a partir da vivência com uma criança real, né? Era um menino que morava perto de onde eu morava e que sempre me pedia uma moedinha, a gente vai dando uma moedinha e depois a gente faz um lanche, e aí a gente acaba conseguindo observar melhor a vida dessas crianças e tentar buscar o olhar dessas crianças sobre si próprias e sobre a vida, né? Como é que é para você abordar questões, então, como a violência, relacionamentos familiares, o mundo infantil? Olha, para mim é normal, sabe? Eu acho que a literatura infantil, ela é literatura, né? Isso é uma coisa que muita gente esquece. Não pode falar disso para criança, não pode falar daquilo outro. Pode, dependendo de como você fale,
Eu acho que não só você pode, como você deve, porque é isso que vai ensinar para a criança, que vai mostrar à criança o que os livros podem te trazer em termos de compreensão de si própria, de compreensão do mundo, de compreensão da sociedade. Não adianta você dizer simplesmente para a criança, olha, leia, meu filho, isso vai te ajudar a compreender melhor o mundo, se ele não encontra nos livros questões que o angustiam, né? Porque crianças também têm angústias, têm expectativas. A vida das crianças não é só era uma vez uma abelhinha, né? Como é que você percebe o entendimento desses jovens, então, com essa literatura, através até dos nossos encontros aqui do projeto Livro do Mês? Bom, o projeto Livro do Mês é uma coisa à parte, assim, né, do que a gente costuma ver por aí. Quando a gente fala da recepção dos jovens que participaram do Livro do Mês, ela é necessariamente necessariamente diferente de outros jovens que não participaram desse tipo de projeto. São recepções diferentes. O Livro do Mês, ele faz um trabalho incrível, prévio, de leitura, de compreensão. Então, quando a gente chega, a gente vem conversar com as crianças, elas já estão super preparadas, elas já leram, já questionaram. Então, elas vão trazer questões que são muito pertinentes, né? Algumas questões, eu disse assim, uau, o pessoal leu e leu com profundidade, né? O livro também inspirou um episódio da minissérie Cidade dos Homens. Isso. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, foi muito incrível e eu acho que eu fui muito privilegiada aí, porque aquele episódio ele foi dirigido pelo próprio Fernando Meirelles e pela Regina Casé. O roteiro foi do Jorge Furtado, né? Então, sim, não podia dar errado. E apesar dele estar num contexto completamente diferente do contexto do livro, que já existiam os personagens do Cidade dos Homens, você vê o episódio e é o livro o tempo todo, né? Foi um trabalho incrivelmente bem feito e eu fiquei felicíssima. Foi super gratificante. Além desse trabalho, o livro também já foi premiado, né? O livro foi premiado no Brasil, ele foi publicado no exterior, foi finalista de um prêmio importante no exterior também. O livro ele fez uma bela carreira. Tá certo, fica aqui mais uma vez a nossa dica de leitura. Muito obrigada pela tua participação no projeto Livro do Mês e aqui na UPF TV. Muito obrigada a vocês. Obrigada. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco o lançamento do calendário da APAI para 2017, que faz um resgate histórico dos 50 anos da entidade. Nós já voltamos.